Olá! Hoje estudaremos o capítulo 21 de Êxodo. Vamos aos pontos de destaque da leitura desse capítulo. O primeiro deles é um ponto-chave para que nós entendamos a leitura de muitos outros capítulos que teremos daqui para frente. É porque esse capítulo é um dos primeiros capítulos que aparece na Bíblia acerca de leis. Ah, tá, mas não são só os 10 mandamentos? Não, os 10 mandamentos é a principal das leis com princípios morais. Mas Deus também, como está descrito no primeiro versículo aí, pediu a Moisés para apresentar vários estatutos para que regessem os aspectos da sociedade civil israelita. A gente tem que lembrar que o povo de Israel, ele era um povo e precisava de ter leis específicas para a convivência social. Assim como nós, aqui no Brasil ou em qualquer país, temos que estar sujeitos às leis daquele país. Cada país, cada estado, cada município, no caso aqui do Brasil, tem suas respectivas leis para reger a dinâmica social. Então, da mesma forma, na época, os israelitas, como um povo que viraria um país futuramente, ele precisaria de ter essas leis de convivência social. Ah, mas não me importa, é chato ler isso, essas leis eram só de aplicação ao povo de Israel na época. Vamos fazer essa leitura com um olhar crítico e perceber a bondade e o amor de Deus em cada dessas leis. Eram leis que não serviam só para punir, eram leis que serviam para gerir a convivência entre as pessoas. E em cada uma delas podemos ver a mão poderosa de Deus para conduzir, para garantir que a justiça seja feita e que a injustiça seja desestimulada. Então, podemos olhar vários aspectos dessas leis nesse primeiro capítulo. E eu queria destacar para vocês, para termos esse olhar. Um aspecto legal que da gente perceber é que Deus desejava proteger seus filhos. Então muitas dessas leis evitam crimes, evitam coisas ruins que aconteçam às pessoas. E outra coisa, as leis deveriam ser dadas para todos. Estavam claras, todos deveriam saber das leis para não se ter por inocente se de alguma forma viessem a transgredir essas leis. Elas deveriam ser ensinadas para as pessoas. Outra coisa, cada caso deveria ser julgado pelos juízes. Os israelitas não deveriam eles mesmos aplicar as penas. As penas eram aplicadas pelos juízes, assim como acontece hoje. Muitas pessoas pensam que na época antiga as pessoas elas mesmas faziam cumprir as leis umas com as outras. Não, existiam juízes, geralmente eram as pessoas mais velhas de cada clã, de cada família, que estariam em posição de liderança para aplicar as penas. Vimos capítulos anteriores aí que Moisés inicialmente julgava o povo todo sozinho, mas depois de um conselho do seu sogro, ele passou a constituir outras pessoas em cargos de liderança, delegando um pouco o trabalho. Cada parte da disputa em questão deveria ser ouvida e as penas deveriam ser aplicadas caso a caso. Vamos para alguns exemplos aqui nesse capítulo. O caso, por exemplo, do escravo. Era um ouvido. Se o escravo quisesse servir ao seu senhor para sempre, ele era ouvido, tinha uma possibilidade disso acontecer. O caso, por exemplo, da lei aí da violência. Deveriam, no caso do marido, no verso 22 em diante, que a esposa foi ferida gravemente. Deveria ser ouvido o marido e a pena dada conforme a gravidade da situação.
a questão dos bois aí no versículo 28. Era para ser dado a pena conforme determinada situação. Se o dono soubesse que o boi já fazia isso, a pena era diferente, existiam agravantes. Então é interessante a gente estar percebendo essas nuances dessas leis para que nós possamos aprender mais e não ficar falando besteira, como se a gente julgasse o povo daquela época era assim, era assado. Não, precisamos compreender o texto. Ademais, a Bíblia não é feita somente de histórias. A Bíblia também tem outros pontos, e as leis eram um ponto muito importante para o povo daquela época. E é muito importante também para nós hoje sabermos como era o cuidado de Deus com as pessoas. Eu me delonguei muito nessa primeira parte, mas os outros pontos vão ser um pouco mais breves, porque eu queria só chamar a atenção de vocês para outros pontos importantes também. O segundo ponto, então, é a atenção que eu chamo para o caso da escravidão. Hoje, nós, na atualidade, não temos escravos, mas a sociedade daquela época tinha. E Deus, ele não fez uma revolução social, mas ele promoveu mudanças muito importantes para que protegesse as relações entre as pessoas. Era uma revolução social, mas não no sentido de revolução aberta e armada, mas era uma revolução interna que começava no coração das pessoas. Olha, interessante como os escravos eram tratados. Eles não eram escravos para sempre, tinha determinado tempo de serviço. Se o escravo quisesse, ele tinha opinião de ficar mais tempo. Às vezes ele ganhava uma esposa, ganhava filhos, mas isso, como sendo benevolência do dono, não pertencia ao escravo. Tinha também a questão das escravas mulheres. Ah, mas isso aí era muito machismo. Não, isso era uma proteção para as mulheres, porque geralmente as escravas mulheres, elas serviam para casamento. Está aqui a partir do versículo 7. Então, como que uma escrava mulher que havia se casado com uma pessoa seria posta em liberdade? Ela ia ficar à margem da sociedade. Ninguém mais ia querer ter relações sexuais com aquela mulher depois, porque ela já havia sido de outro homem. Então Deus faz tudo isso para proteger a mulher. E tem outras formas aqui de que, se a mulher não fosse tratada bem ali, ela tinha como ir livre. Para você ver como era importante essas relações, e tinha o amor de Deus e a bondade em cada ato ali nessas leis. E o terceiro ponto, para encerrar o nosso vídeo de hoje, vamos falar sobre a pena de morte. Porque nós, aqui no Brasil pelo menos, não temos a pena de morte como um castigo na nossa legislação. Mas ali, na legislação de Israel, havia, assim como na maioria das nações, se não na totalidade. Então, a pena de morte ela existia, só que é interessante a gente destacar que não eram para todos os casos. Eles deveriam ser julgados. Ah, mas aquela pessoa que matasse a outra, o parente ia vingar a pessoa. Sim, existia essa função do vingador. Só que essa função não era de qualquer forma. Tinha os escapes, a cidade de refúgio, por exemplo, em que ele fugiria para esperar a justiça dos juízes, a pena dos juízes. Então, muitas das vezes, era necessário um julgamento. Ah, mas então Sim, mas os juízes também julgavam aqueles casos, às vezes, de vingança. Os juízes também julgavam. Então, não era uma bagunça e uma baderna total. Precisamos ficar atentos para não analisar aquela época também com os olhares do nosso tempo. E é interessante que essa pena de morte, na maioria das vezes, tinha a ver com a quebra de algum princípio moral dos 10 mandamentos. Se você for olhar nesse capítulo aqui, os momentos que aparece a pena de morte é quando acontece a quebra de algum mandamento. A morte,
Está lá, não matarás o mandamento. Aqui está falando, ferir seu pai e mãe, amaldiçoar seu pai e mãe. Não tem lá o mandamento de honrar pai e mãe. Raptar alguém e o vender. Não tem lá o mandamento lá de não furtarás e também não... Porque não dizer também, não dizer falso testemunho contra o próximo. A parte do não matarás também, como não procederás violentamente também com o seu próximo. Então, também tem a parte, por exemplo, do boi aqui. Se o cara sabia já que o boi... O cara está se colocando na posição de que isso... ele assume a responsabilidade sobre esse ato também. Então é interessante analisarmos em cada lei que aparecer essa questão da pena de morte e vermos que, na verdade, isso foi feito para garantir que as pessoas não perdessem a sua moralidade e não chegasse a um ponto que não houvesse mais volta. Só que, como veremos a posteriori em muitas histórias bíblicas, as penas acabaram não sendo aplicadas e Deus vai, através dos seus profetas, tentar corrigir o seu povo, dizendo que eles estão cometendo injustiça, eles estão deixando a injustiça prosperar no povo. Peço desculpas, esse vídeo ficou um pouco longo, mas ele serve a título de introdução para todas as leis que estudaremos a seguir. Mas não desanime, essa é apenas alguns capítulos de leis, depois tem outros pontos no próximo livro, o livro de Levítico, e vamos continuar estudando e aprendendo da palavra de Deus para que possamos fazer da nossa vida uma adoração constante ao nosso Deus.